Então vamos lá, falar de Parasita. Eu sou o Lunes, aqui no canal a gente fala sobre filmes, jogos, animes, música e qualquer outra coisa que vier na telha. E se você ainda não viu Parasita, eu recomendo que vá ver antes de assistir esse vídeo, porque esse vídeo contém spoilers. É um filme que saiu em 19, então já faz aí uns 5 anos que ele saiu. Então eu suponho que muita gente já tenha assistido, porque já passou um certo tempo. Se você não viu e mesmo assim quer ver como é que são os simbolismos desse filme e tomar os spoilers, porque eu vou contar praticamente o filme inteiro, já tá avisado. Então, só dando um breve resuminho do filme pra, né, dar aquela pescada na memória, o Parasita ele conta a história de uma família pobre que começa a trabalhar numa casa de uma família rica. Antes eles viviam apenas de bicos, né, o tanto que mostra ali, eles dobrando caixas, né, ali pra uma pizzaria, e depois, mais pra frente, eles vão se infiltrando aos poucos na casa de uma família rica, cada um com uma função. Esse filme foi dirigido pelo Bong Joon-ho e foi estreado em 2019. E ele foi o filme mais premiado daquele ano e, pra mim, é considerado um dos melhores filmes da década. É um filme que significa muito pra mim. Na época foi assim um choque quando eu assisti. É um filme que eu já assisti pelo menos umas 12 vezes, chutando baixo, assim. E quando ele ganhou um Oscar, pra mim, foi algo muito simbólico. Porque o Oscar sempre foi uma premiação americana para os americanos. Foi criado pra isso. Foi sempre uma premiação de marketing. E naquele ano eles tiveram que baixar a bola, baixar a cabeça pra um filme não americano. Né? Tudo bem, né? Não só americanos ganhavam, mas filmes em inglês. E o Parasita foi o primeiro filme não em inglês a ganhar o Oscar de melhor filme. E isso foi muito significante pra mim. E é por isso que agora, mesmo depois de todos esses anos, agora que eu comecei a fazer esses vídeos no YouTube, eu tinha que falar sobre ele. Mostrando um pouquinho de quem é Bong Joon-ho. Bong Joon-ho é um diretor sul-coreano que já dirigiu filmes como Memórias de um Assassino, Expresso da Manhã, Okja e diversos outros. E uma característica muito marcante dos filmes dele é sempre uma crítica à sociedade coreana e mostrando uma certa estrutura de classes ali, e uma pobreza até, e várias necessidades que passam a Coreia do Sul. O que pode ser um pouco chocante para quem não conhece de fato esses países e acha que na verdade são todos países muito desenvolvidos, onde todo mundo vive bem, com uma grande qualidade de vida. Até porque aqui no Brasil a gente não vive e a gente acha que esses países todos vivem, são países de primeiro mundo, com educação maravilhosa e com um monte de oportunidade. E o Bong Joon-ho dá um pouquinho essa quebra, porque a maioria dos filmes ele mostra pobreza e mostra necessidade. E o Parasita não é diferente nesse quesito. Mas vamos lá, chega de enrolação e vamos pro assunto do vídeo mesmo, que é os simbolismos. O primeiro símbolo que eu quero ressaltar nesse filme são os planos, mas não planos de técnica de cinema, né, enquadramentos, essas coisas, mas os planos que nós fazemos pra vida, que no caso são os planos das famílias ali. Uma das cenas muito marcantes do filme é quando o Sr. Kim, o pai da família pobre, ele fala que o melhor plano é não ter plano. E isso é uma cena que é marcante, é ali numa das situações mais dramáticas do filme. Só que esse plot do plano, vamos dizer assim, essa construção do que é um plano, um bom plano, ter plano ou não, vem desde a primeira cena do filme. Quando a gente vê os filhos ali buscando o Wi-Fi, né, ali bem no início do filme mesmo, eles não conseguem a senha, não conseguem mais o alcance do Wi-Fi, a esposa, Chung-suk, chega e fala pro Sr. Kim, né, pro seu marido, pergunta, viu, estamos sem Wi-Fi, qual é seu plano? Então ali ele já apresenta um pouco que vai ter esse subplot. Pouco mais pra frente, isso é dito novamente, não pela Chung-suk, mas quando o amigo Min chega pro Ki-woo, que é o filho da família pobre, e fala da oportunidade de emprego lá para dar aula de inglês para filha da família rica, eles falsificam ali o certificado. O filho, um pouco antes de sair, ele fala, eu vou entrar na faculdade, eu só imprimi o certificado antes. E aí o pai, o Sr. Kim, vira e fala, então você tem um plano, todo orgulhoso e admirado que o filho tem um plano de fato. Logo depois, isso vai se desenvolvendo, porque o plano do filho não é só entrar na faculdade, acabou virando colocar a família dele inteira para trabalhar para a família Park, que é a família
rica. Ele vê essa oportunidade e ele aproveita para abraçar. Então, ele faz todo esse plano, que também tem participação dos outros membros da família, para poder colocar cada um lá e mandar embora os antigos funcionários. Então, isso é mais uma vez um plano ali rolando e sendo construído. Continuando ainda, quando dá tudo errado, tem todo o lance da chuva, e quando eles estão saindo ali da casa dos Parks, eles param embaixo de uma ponte e começam a conversar, né? Nossa, o que a gente faz e tal. E aí, nisso, o Sr. King vira e fala: não se preocupem, eu tenho um plano, mas depois eu conto, né? E aí eles voltam, tudo, e vê a casa alagada e tudo mais. E aí sim chegamos nessa cena dramática, quando eles estão ali pra dormir no ginásio, e de novo perguntam, né? E aí qual que é o plano? Aí ele fala: o plano é não ter planos. Porque quando você não tem um plano, não tem como dar errado, não tem o que dar errado. Porque você não tem expectativa de que algo dê certo também. E ele fala: alguém aqui que está dormindo nesse ginásio hoje planejou estar dormindo no ginásio? Né? Então, ele reforça esse lance do plano. Mas ainda não acabou, porque esse lance de plano continua. Porque quando acontece toda a tragédia, logo ali no final do filme, a gente tem que o Ki-woo descobre que o pai dele tá lá preso no bunker, né? Ali embaixo, no porão da antiga casa, que não, né, no final todos sabemos que a casa não é mais da família rica. E ele tá lá escondido no bunker, no porão. E nisso o Ki-woo, ele tá escrevendo uma carta falando que tem um plano. Ele já começa a carta falando que ele tem um plano, que é comprar aquela casa para poder libertar o pai dele. É muito importante dizer, porque eu já vi muita gente que acha que ele realmente conseguiu no final comprar aquela casa, falando que o final fica aberto. Mas, logo depois que ele escreve a carta e ele termina a carta, e aí tá lá eles abraçando, né, como o pai consegue sair do bunker, e aí eles estão lá, a família abraçando eles, né, o reencontro, a gente tem um fade out, né, e volta ali pro semi-porão que eles moram. E aí a câmera vai descendo devagarinho e mostra o Ki-woo olhando pra câmera com um rosto triste, uma iluminação triste, uma música triste. Ali foi o diretor mostrando pra gente que tudo aquilo não se passa de um sonho. E ainda pra terminar, sobe os créditos e tem uma música que quem canta é o Choi Woo-sik, que é o ator que fez o Ki-woo, onde ele fala toda a jornada dele para conseguir conquistar aquela casa. E eles calcularam que levaria 564 anos para ele conseguir comprar aquela casa. Mas a música, ela é muito alegre e muito divertida, como se ele realmente tivesse essa esperança de que um dia a casa vai ser dele, mesmo que isso leve 564 anos. Um outro símbolo que aparece muito forte nesse filme, e tem muita gente que não sabe direito o que ele realmente significa, é a pedra. Aquela pedra, ela é chamada de Seuljeok, um negócio assim, eu não sei falar coreano, eu não sei pronunciar, então me desculpa se a pronúncia saiu errado. Eu juro que eu fiquei tentando treinar a falar isso antes do vídeo. Mas essa pedra, ela tem um significado muito forte pro Ki-woo, que é a ambição dele, os desejos, os sonhos dele são representados nessa pedra, que é o sonho de ascensão social, de crescer na vida. E esse sonho começa quando o Min, o amigo dele, oferece a oportunidade dele trabalhar para a família Park. E ele oferece e traz essa pedra. Então já é como se ele estivesse trazendo assim, tipo, olha, essa aqui é a sua chance de crescer na vida. Para ele é isso que significa. O tanto que quando ele recebe essa pedra, ele fica hipnotizado por ela e fala, nossa, que metafórico, né? Ele já começa a criar significado na pedra ali. E se você vê o arco da pedra, né? O arco de personagem da pedra, você vê que tudo que acontece com a pedra é o que acontece com o sonho de Ki-woo. Então vamos lá, vamos dar uma destrinchada nesse arco da pedra. Então a pedra é o sonho entregado pelo Min. Mais pra frente, quando eles estão tentando salvar as coisas, mais ali pelo final do filme, a pedra surge, né, da água, assim, ela aparece pro Ki-woo e o Ki-woo fica lá encarando ela, né? Que é como se ele estivesse tendo um conflito com o sonho ali. Ele falou, não, eu não posso abandonar esse sonho aqui.
né? Meu sonho não vai ser destruído por esse alagamento. Meu sonho tá aqui boiando. Então eu vou pegar. E ele se agarra na pedra e a partir dali ele fica agarrado o resto do filme inteiro. Com exceção de quando ele vai descer pra entregar comida pro Chun-Jae, que é o cara que fica ali no porão, né? Mais ali pro final do filme que ele descobre. Mas ele não vai com a comida, né? Ele vai agarrado na pedra. E quando ele tá descendo, o que acontece? A pedra escapa da mão dele. É o sonho dele escapando ali. E, no fim, ele é nocauteado pela pedra. Porque o Chun-Jae pega a pedra e joga nele, bate nele. E ele é nocauteado pela pedra. Ele é derrotado, ele é destruído pela própria ambição. Ele é destruído pelo próprio sonho dele. O Ki-woo é morto, entre aspas, pelo próprio sonho, pela própria ambição. Que foi demais. O Min, o amigo dele, que deu essa pedra, ele também tem um significado, um símbolo pro filme, né? Uma função até, vamos dizer assim. Mas não é a função de mentor, né? Que como muita gente pode dividir esse filme nos 3 atos, naquela história toda do Jornada do Herói, do Joseph Campbell, porque esse filme dá pra fazer isso se você forçar. E o Min seria esse mentor, né? Seria o chamado pra aventura, vamos dizer assim. Mas não, ele não é isso. O símbolo do Min, o que ele significa pro filme, é uma ponte entre o pobre e o rico, entre a família pobre e a família rica. Ele não é extremamente rico e cheio de oportunidades igual a família Park, mas ele também não é pobre, quase que miserável, vamos dizer assim, só que também nem eles são miseráveis, mas ele não é pobre igual a família Kim. Então ele tá ali no meio termo, então ele é aquela pessoa que teve mais oportunidades e tá onde tá até por ter tido essas oportunidades, por ter tido uma família boa, ter morado numa casa boa ou coisa do tipo. Uma coisa que até dá uma reforçada nisso é quando eles estão ali, deu tudo errado, eles estão debaixo da ponte e eles estão falando, o que a gente faz agora? O Ki-woo fala, o que o Min faria nessa situação? E a irmã dele, a Ki-jun, responde, o Min não estaria nessa situação. E isso mostra que o Ki-woo, ele tava imitando o Min. Ele tava querendo realmente substituir, né? Tipo, tomar o lugar do Min. O tanto que ele namora com a Da-hye, que era o objetivo de namoro, né? Do Min. O tanto que tem até as falas repetidas, né? O Ki-woo tem falas que são as mesmas falas do Min. Inclusive, quando os pais perguntam, né? Se ele vai... O que ele pretende com a Da-hye, né? Quando ele tá lendo lá o diário e tudo mais... Ele responde que ele vai ficar com ela um dia, quando ela terminar a escola, quando terminar o colégio. Que é a mesma coisa que o Min fala. E o Ki-woo faz isso como se fosse uma espécie de... Sabe aquela coisa que os coaches falam? Que se você fazer as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos, ter a mesma rotina de alguém que é rico e bem-sucedido, você também vai ser bem-sucedido? É como se o Ki-woo acreditasse nisso e tentasse fazer isso. Mas com ele é diferente, porque ele não teve as mesmas oportunidades que o Min. Ele não teve a mesma casa, ele mora num semi-porão, ele não teve como entrar na faculdade, ele não teve como trabalhar e conseguir um bom emprego, ele não teve como estudar igual o Min estudou. Então, não tem como ele ter os mesmos hábitos que o Min, que aí ele vai conseguir o que ele precisa. Então, o Min, ele não é um mero mentor, um mero chamado para aventura. Ele tem esse significado pro personagem do Ki-woo. O símbolo dele é uma ponte entre a família pobre e a família rica. É uma esperança de ascensão, é ele que traz essa esperança de ascensão. Outra coisa que pouca gente fala até é sobre as janelas no filme. Quando eu dava aula de direção de arte, eu dei uma estudada na arquitetura desse filme para usar como exemplo para alunos. E eu descobri muita coisa, não só aquela coisa das escadas que eu vou dizer em breve, mas eu descobri muito sobre as janelas. Então se a gente vê o semi-porão da família pobre, eles têm uma janela retangular, pequena, que dá direto para a rua. Se a gente vê a família rica, eles têm uma janela retangular, gigantesca, que dá para o quintal deles arborizado. E aí você vê que eles têm vistas diferentes, claramente. Isso mostra que a família pobre, eles estão diretamente ligados com a realidade. Eles veem a realidade todos os dias. Todos os dias no café da manhã, eles tomam café vendo a realidade, vendo a rua, vendo o povo bêbado, vendo toda a realidade, toda a pobreza do mundo, a rua,
e a sociedade e tudo mais. Enquanto a família rica, eles não têm acesso à realidade. Eles não conseguem enxergar, porque a casa deles está cercada de árvores. A única coisa que eles conseguem ver é o quintal. Então, para mostrar a distância que a família rica tem da realidade, que eles não têm contato nenhum com isso, que eles não sabem como que é a vida lá fora. Lógico que eles saem de casa e tudo mais, mas assim, é diferente, eles não enxergam, eles não têm a mesma visão que a família Kim, que a família pobre tem. E uma coisa ainda que mostra muito o quanto a família rica é distante da realidade é como eles enxergam os pobres, né? Que a gente vê aquela cena quando eles acham a calcinha, né? No carro, que eles falam assim, nossa, será que ela era tipo, usuária de drogas? Ai meu Deus, o que ela usava? Será que era metanfetamina ou cocaína? Não sei o que. Eles ficam ali tentando deduzir, eles já acham, já exageram as coisas, né? E depois, mais pra frente, tem aquela cena ridícula, cômica, deles no sofá, né? E aí eles vão lá, e aí rola um fetiche ali pela pobreza, né? E aí o Sr. Park meio que pede pra esposa imitar os pobres, né? Imitar aquela mulher que tava no banco de trás ali. E aí ela fica, ai, me dê drogas, me dê drogas. Tipo, é ridículo porque todos nós sabemos que é fora da realidade, que não é assim que as coisas são. Mas eles não têm contato nenhum com a realidade. E já que eu tô falando da arquitetura, uma coisa que é bem manjada, que todo mundo fala, e você vê em vários vídeos, artigos e qualquer coisa por aí, são sobre as escadas, que vêm da arquitetura. Porque é uma forma de verticalizar a estrutura de classes e deixar isso bem visível no filme. Então a gente tem a família Kim, que é a família pobre que vive num semi-porão. Eles não estão no subsolo, mas também não estão no nível da rua. E a gente tem a família Park, que não só eles vivem numa parte mais elevada da cidade, tem que subir uma rua ali, eles estão no topo dessa rua, praticamente, mas para entrar na casa deles vocês têm que subir uma escada. Então eles estão acima da rua até. E para chegar então na casa da família Kim, você desce uma escada. Para chegar na família Park, você sobe uma escada. E o filme apresenta algo que está abaixo ainda, que é o Gyun-jae, que é aquele homem que morava literalmente num porão. Então enquanto a família Park mora acima, a família Kim mora num semi-porão, o Gyun-jae mora literalmente num porão. É pra mostrar pra gente que a estrutura de classe é um pouco mais complexa, que sempre tem camadas mais abaixo, mais abaixo e mais abaixo. E as escadas é esse tipo de representação, que é o que transporta de quem tá embaixo pra cima e quem tá em cima pra baixo. E esse símbolo de ascensão, isso é mostrado pelo Ki-woo até quando ele vai sair pra fazer a entrevista. Porque ele é o primeiro membro da família que a gente vê subindo a escada, que é ele indo ascender socialmente, pelo menos na visão deles. Tanto que ele fala e sobe enquanto a família olha pra ele de baixo, né? E toda vez que a gente vê um membro da família rica e da família pobre numa escada, o da família rica está sempre nos degraus de cima. Eles nunca estão nos degraus de baixo. Degraus, enfim, degraus. Tá, mas o que importa é que a família rica tá em cima na escada e a família pobre tá embaixo na escada. Uma outra coisa, mas dessa vez de forma mais horizontal, que separa essa estrutura de classes são as linhas. E isso é muito reforçado principalmente pelo Sr. Park, da família rica, que ele fala que existe uma linha onde as pessoas não devem cruzar. Essas pessoas o quê? Os pobres, né? Os trabalhadores lá dele. E isso também é mostrado no filme tanto com literais linhas, como nesse plano que eu vou colocar aí na tela, que a gente vê a governanta separada por uma linha da quina do vidro, que ela tá de um lado e a esposa, né, a mãe da família rica, tá do outro lado da linha. E quando ela bate a palma, ela ultrapassa só um pouquinho, mas só um pouquinho, né, porque ela não vai ultrapassar tudo, porque aí já é demais, entendeu? E no carro, por exemplo, a gente tem uma linha também. Quando o Sr. Kim e o Sr. Park têm aquelas conversas, né?
Um tá sempre no banco da frente e o outro tá sempre no banco de trás. Os ricos têm que ficar no banco de trás e os pobres no banco da frente. O tanto que o antigo motorista, quando ele foi mandado embora, ele não foi mandado embora porque ele pegou uma mulher ali no banco de trás. Ele foi mandado embora porque foi no banco de trás, não porque ele pegou a mulher, entendeu? Se ele fosse no banco da frente, tudo bem. Então, essa coisa das linhas é assim, é ele mostrando que ele não quer essas pessoas muito próximas dele. O Sr. Park, ele tanto não quer que as pessoas ultrapassem essa linha de esse é o meu espaço e você, o espaço do pobre, é outro espaço, que o Sr. Kim, quando eles estão ali, né, vestido de indígena, ele meio que fala ali o quanto do esforço do Sr. Park pela família. E o Sr. Park olha e fala assim, ó, eu tô te pagando extra, tá? Como assim? Não, cara, eu não quero que você fique falando desse jeito comigo. Mesmo como se fosse de igual para igual. Não. Se coloca no seu lugar. Você é trabalhador, eu tô te pagando pra você fazer isso. Tô te pagando extra. Isso leva a gente até uma outra discussão que é sobre o respeito. Porque a gente vê o Gyun-jae respeitando muito o Sr. Park. E o Sr. Kim também. O Sr. Kim, ele até tenta se aproximar dele mais emocionalmente. Ele levanta algumas conversas assim, mais emocionais, né, mais profundas com o Sr. Park. Só que o Sr. Park tá meio que nem aí. E uma coisa que mostra assim muito disso do estar nem aí é o Gyun-jae, que ele tá ali no porão e ele tem um respeito enorme, né, pelo Sr. Park. Ele fica lá gritando respect, né? E aí uma coisa que a gente vê ao longo do filme são as luzes acendendo quando o Sr. Park tá subindo a escada e quando ele termina de subir as luzes vão se apagando. Isso é sempre o Gyun-jae que faz, é revelado mais pra frente no filme. E o Sr. Park nunca nem percebeu, pra ele tanto faz. Isso mostra o quanto que a família rica tá nem aí pra quem tá fazendo aquele trabalho. O que importa é que isso tá acontecendo. E eles estão nem aí. Eles não conseguem ver quem tá lá embaixo, o que tem por trás das coisas que estão funcionando pra eles. A vida deles funciona porque tem gente fazendo coisas. E eles não percebem, pra eles é irrelevante. O respeito não é mútuo. O Gyun-jae, ele seria a representação daquela pessoa que admira muito aqueles multimilionários, multibilionários, quer ser igual a eles, né? E fala, não, essas pessoas são muito importantes pro mundo, mas essas pessoas não se importam com ninguém, nem com eles. O tanto que o Gyun-jae, ele tava literalmente embaixo da casa do... O tanto que o Gyun-jae tava literalmente embaixo da casa do Sr. Park e ele nunca nem percebeu. Ele só reparou pra reclamar e pra criticar a antiga governanta que ela comia por dois e que aquele era o único defeito dela. Mas ele não reparou que realmente tinha duas pessoas ali. E é muito simbólico o quanto os funcionários, essas pessoas que trabalham para a família Park, são completamente substituíveis. Então o respeito é mínimo, o respeito tanto faz. Então, teve algum probleminha? Tá bom, manda embora. A gente contrata outro. Quando a governanta saiu, o Kim nem questionou a esposa. Foi tipo, você quer que mandar embora, né? Vamos mandar, beleza. Vai atrás de outro, ok, tranquilo. E esse respeito é tão baixo da família rica para os pobres, para os trabalhadores deles. E tem uma coisa que pode até passar batido ali, um movimento muito simples que a Yeon-kyo, que é a esposa, faz, que é quando ela vai pagar o Ki-woo pela primeira aula de inglês, que ela vai lá, vai contando o dinheiro, aí ela pega duas notas e separa. Que é tipo assim, não, eu não vou pagar o mesmo tanto que eu pagava pro outro. E ela fala que pagou até mais, mas não, ela pagou menos. Então ela ainda estava usando essa troca de funcionário para poder pagar menos, né? Então, que é uma coisa que acontece muito comum em empresa grande até, que manda aquele monte de gente embora, recontrata outros pagando menos. Que é até uma coisa que fortalece o desemprego na sociedade, que é ter esse tipo exército de reserva de trabalhadores sempre querendo e precisando de emprego para mandar embora e depois recontratar outros pagando menos e os salários sempre continuarem mais baixos. Uma outra coisa também que, tipo, pode ser citado aí no filme em relação a respeito, né?
é também o respeito mútuo entre aqueles que estão pela classe mais baixa. Então não tem esse respeito muito, né? Eles poderiam muito bem ter aproveitado, se unido ali, né? Quando deu toda aquela treta, e ficado juntos e trabalhado juntos, mas não, né? Existe também uma treta que é forçada pelo nosso sistema de pobre contra pobre, de trabalhador contra trabalhador. Então, assim, seria muito mais fácil se a galera se unisse ali, que não teria dado todo o problema que deu. E já que a gente tá falando, né, de respeito e tudo, outra coisa que é muito simbólica no filme são as relações entre as famílias. Mas não entre as famílias, né, a família rica para com a família pobre ou vice-versa. Não, é entre eles. A gente vê que a família pobre, ela é muito unida. O tanto que eles se unem pra tentar dar o golpe ali na família rica. E eles estão querendo se ajudar, estão sempre se ajudando, né, unidos e tudo mais. Já a família rica não tem noção de si própria. Então, a filha ali, adolescente, crescendo, triste, com falta de atenção, querendo mais atenção dos pais. E ela fala que os pais não reparam no outro filho, que o filho fica fingindo ser o que ele é. Mas na verdade aquele filho pode ser muito potencialmente um autista, que eles também não reparam que é esse o problema, porque eles não têm contato. E esse lance da relação da família rica ser muito mais superficial, enquanto da família pobre é muito mais profunda, muito mais amorosa e carinhosa, a gente vê quando o Sr. Park e o Sr. Kim estão conversando no carro e o Kim fala: você ama a sua esposa, né? E aí tem aquela pausa e o Sr. Park fica olhando e fala: a gente pode chamar isso de amor. Então meio que, nossa, ele ama mesmo a esposa. Um símbolo que eu acho que é um dos mais importantes do filme é o cheiro, né? Que é o que dá o gatilho maior ali, que quando chega no clímax e a série ali de assassinatos que acontecem, né? E o cheiro, ele não é um simples cheiro de amaciante, um cheiro de perfume ou coisa assim, como é até levantado no filme quando a criança ali, né, o filho da família rica, percebe que todo mundo tem o mesmo cheiro. Eles falam: nossa, a gente vai ter que lavar as roupas separadas e tal. E a própria filha, né, a Jéssica, ela fala, tipo, não é isso, gente. É o cheiro aqui do semi-porão. E isso fica explícito no filme quando eles estão embaixo da mesa, escutando a família Park ali no sofá. E eles falam sobre cruzar linhas, tem aquele diálogo. E ele fala do cheiro, que o cheiro cruza a linha. Aí eles começam a descrever o que é esse cheiro. É o cheiro que a gente sente no metrô, né? É o cheiro do quê? O cheiro do trabalhador, o cheiro do pobre, né? Então isso mostra que esse cheiro não sai deles, que não importa onde eles estejam, eles sempre vão ser pobres. E isso reflete muito na gente também, né? Eu, você, porque eu, pelo menos, né? Eu creio que quem tá assistindo também pega metrô cheio, vai trabalhar, acorda cedo, fica ali espremido com um monte de gente. Mas eu ganho um pouquinho mais, eu ganho um pouco menos, ou eu ganho bem até, mas ainda pega metrô, ainda é trabalhador, ainda rala pra caramba. Você ainda é desprezado pela família Park. O cheiro é muito forte pra eles, é algo que cruza a linha e que eles não queriam que cruzasse. É algo que incomoda eles de verdade. É meio até que eu tenho que conviver com esse povo aqui, porque esse povo tá trabalhando pra mim, né? Esse povo faz as coisas, então eu tenho que conviver com esse cheiro. E é um cheiro que todos eles vão ter, não importa quem trabalhe lá, vai ter esse cheiro pra eles. E o Sr. Kim começa a perceber isso e se incomoda com isso. Quando ele entende que a reclamação do cheiro é essa, que ele entende que o Sr. Park, que a família Park despreza isso. Tanto que tem aquele momento no carro que ele tá lá bem bravão e a esposa tá falando e ela abre o vidro por causa do cheiro, que ela não estava aguentando. Então, assim, isso dá o gatilho final no filme, que é quando o Sr. Park é esfaqueado pelo Sr. Kim. Isso acontece justamente porque ele percebe o desprezo. Porque em meio àquele caos, a filha dele
estava ali morta, sangrando praticamente, ela estava quase morta. O próprio Cheung-jae ali no chão, demonstrando respeito, né, gritando respect na frente do Sr. Park, e quase morto. E o Sr. Park se incomoda com o cheiro de pobre. E aí o Kim tem aquele surto e vai lá e finaliza o Sr. Park. É ali que ele também tem até uma certa empatia pelo Gyun-jae, que é isso, de falar assim, não, ele tá sendo desprezado igual eu estou sendo desprezado. Nós, ambos, nós somos desprezados. Então, ele vai e tem esse surto. E ele vê toda aquela desgraça acontecendo. E pro Sr. Park não importa. O que incomoda mesmo é o cheiro. E esse desprezo que o Sr. Park sente também é o desprezo que, por exemplo, sentimos por insetos, talvez? Porque é esse lance de ter nojo, né? De ter nojo. E os insetos é um outro símbolo muito forte no filme. Até porque o nome do filme é Parasita. Tá bom, nem todos os insetos são parasitas e nem todos os parasitas são insetos. Existem parasitas de todas as espécies. Mas, quando eu falo a palavra parasita, provavelmente você vai imaginar um inseto. Porque é isso que pra nós são parasitas, né? Algo nojento, né? Algo né? Asqueroso. E esse filme ele faz essa sátira, né, de hierarquia e mostra isso também com a representação de insetos. Então, por exemplo, no início do filme, o próprio Kim, ele dá um peteleco, né, ali num insetinho, que eu não sei que inseto que é aquele, mas ele vai lá e dá um petelequinho. E aí depois vem tipo uma dedetizadora ali passando, e aí eles vão fechar a janela e ele fala, não, deixa a janela aberta, dedetização de graça, tem que matar esses insetos aqui. E é muito louco porque tá todo mundo tossindo, menos o Sr. Kim, como se tipo assim, não, eu não sou um inseto, sabe? E isso meio que já dá essa ligação de tipo, quem é o parasita, né? Porque mais pra frente ali no filme, a gente vê uma interação com a família pobre ali, né? Bem no meio do filme, na verdade, que é quando eles estão ali bebendo, conversando, brincando, se divertindo na casa da família rica, né? Olhando ali pela janela. E aí eles fazem uma zoeira ali como se o Sr. Kim fosse bater na esposa. E aí eles começam a dar risada, né? E aí a Chun-Soo, a esposa, vira e fala assim, seu pai jamais me bateria. Ele é um covarde. Você acha que quando o Sr. Park aparecer aqui, quando a família chegar, ele vai sair, ó, rastejando igual uma barata. E, gente, é exatamente o que acontece. Então, quando a família tá ali, escondida debaixo da mesa, e aí eles veem a oportunidade de sair, porque o casal tá dormindo, ele foge rastejando. Enquanto os outros saem correndo, ele foge rastejando. Como assim, tipo, ele é um inseto, sabe? E nisso eles acordam, e aí ele para. Vocês repararam que ele não percebe que o Sr. Kim tá ali rastejando. Isso é porque a família Park nunca olha pra baixo. E isso acontece também com a Da-hee, que é a filha, né, da família rica. E ela não vê que o Kyu-woo tá escondido embaixo da cama. Por que isso? Eles não olham pra baixo. Isso é pra mostrar pra gente que os ricos, eles não enxergam quem tá abaixo deles, né? E reforça aquilo que eu falei lá atrás sobre o respeito, por eles não terem notado que embaixo deles vivia um homem, né? E eles nem sabiam que tinha um porão na casa, porque eles não estão querendo descer mais que isso, sabe? Eles não querem olhar o que tá literalmente embaixo deles. E já que a gente tá falando de parasita mesmo, né? Dos insetos e tudo mais, aí vem a pergunta, quem é o parasita? Eu poderia dar uma resposta muito simples e vazia, mas esse filme não merece isso. Olha o tanto de simbolismo que eu coloquei, o tanto de significado que esses símbolos têm pra gente, e com certeza tem muito mais, tem muita coisa escondida nesse filme, muito easter egg, tem a questão da água que alaga eles, que eles jogam também nas pessoas, né? Tem uma hora que o cara tá ali pra fazer xixi na janela deles, e eles vão lá e jogam água, né? A família Kim joga água nesse cara. E depois eles são alagados pela água. A chuva, tudo isso tem um significado pro filme. Aí eu vou lá e falo pra vocês, então, o parasita é o Sr. Kim, porque ele é baratinho ali, né? Não, seria muito simples. Não é, a gente tem que fazer uma análise mais profunda pra ter essa resposta. Então, vamos junto aqui analisar a família Kim.
A família Kim é uma família pobre, que mora num semi-porão, e eles vivem de bicos, né? Eles não são pessoas preguiçosas, e muito menos são pessoas sem talento. Então a gente vê, por exemplo, que o Sr. Kim, ele já teve uma startup, vamos dizer assim, né? Ele teve uma pequena empresa ali e tentou funcionar, mas não deu certo. A gente vê que a Chung-soo, que é a mãe da família rica, ela já foi medalhista, uma atleta. Então, assim, ela também não é pouca coisa. Ela é uma pessoa talentosa. O Ki-woo, ele é dito também pelo seu amigo, pelo Min, como alguém muito melhor do que os caras da faculdade dele. E o Ki-woo, ele já passou em várias faculdades, ele já fez várias provas, isso é dito no filme também. Só que é isso, ele não tem como entrar na faculdade. A família dele não consegue manter ele na faculdade, ele não consegue se manter na faculdade, porque eles são muito pobres. A Ki-jun, por exemplo, que é a filha da família rica, ela também ela é dita como artista. Ela vai lá, falsifica ali, né, o certificado. E eles falam, não, que ela é boa com isso, ela deveria ser artista, né? Ela tinha muito potencial para ser uma boa designer. Só que não é isso que acontece, porque não é simples assim. A Ki-jun não tem estudo, ela não tem faculdade, não tem experiência, apesar dela saber fazer as coisas. E eles não têm tempo para tentar investir em si próprios, porque eles têm que trabalhar para poder comer. Eles têm que trabalhar para poder garantir o mínimo, para ter roupa para vestir, para ter um mínimo de dignidade ali naquele semi-porão. E a única forma que eles veem ali de tentar conseguir muito dinheiro, nesse caso, é trabalhando e tentando dar o golpe ali que eles estão dando na família rica. E aí, gente, assim, o Parasita ele não é um filme maniqueísta, onde a gente tem o bem e o mal. E aí, só porque eles estão ali fazendo isso, fazendo golpe, eles são do mal? E aí a família rica, inocente, bobinha, são do bem e não são os parasitas? Então vamos dar uma analisada na família rica, na família Park. A gente vê que eles têm uma qualidade de vida muito boa. Por exemplo, o Sr. Park, ele é dono de uma grande empresa. E ele não faz mais nada a não ser o dono dessa grande empresa. E essa grande empresa, ele tem vários funcionários trabalhando ali para ele, que garantem o sucesso da empresa dele. Aí, na casa dele, ele tem uma governanta cuidando do filho e dos afazeres da casa. Ele tem um motorista para dirigir para ele. Ele tem professores particulares para os filhos. E tem muito dinheiro para garantir essa qualidade de vida para todo mundo. Então ele não tem outra preocupação. Ele tem tempo para investir nele. Ele tem tempo para cuidar na empresa. Ele tem condições de tudo isso. E ele não tem preocupação de administrar, de fato, os funcionários que trabalham na casa dele. Isso é papel da esposa dele. Tanto que a esposa dele é a única que cuida disso, né? Do salário, quanto paga, na hora de mandar embora, quem não tá indo, quem tá indo, sabe? E é a única coisa que ela faz. Tanto que a primeira vez que a gente vê ela tá dormindo. Então, tipo assim, ela faz o que ela quiser, ela tem tempo 100% pra ela. E ela nem se preocupa com os filhos, porque quem tá se preocupando com os filhos dela mesmo é a governanta, né? Então, assim, ela tem todo o tempo pra investir nela, pra investir nos filhos, pros filhos ficarem bem. E não é nem o tempo pra investir nos filhos, né? Ela investe dinheiro nos filhos e pra ter mais tempo pra ela. O que acontece pra eles terem esse tempo de vida, de qualidade, a família rica precisa que outras pessoas estejam trabalhando e fazendo as coisas por eles. Só que essa família pobre, né, essas pessoas que estão fazendo isso por eles, não estão tendo tempo para si próprios. É que eles esperam que esses trabalhadores, né, que a família Kim esteja disponível para eles. O tanto que deu todo aquele problema, eles foram dormir no ginásio e eles já ligam falando assim, não, ó, vem aqui, é aniversário, vem aqui, vocês têm que trabalhar, sabe? Eles pagam extra para os caras estarem lá trabalhando, né? Olha o tanto de tempo que a família rica tá tomando da família Kim. Esse lance do tempo e da tranquilidade que a família rica tem é tão claro assim que tem até um momento que quando o Sr. Kim tá dirigindo o carro, a esposa da família rica tá com o pé assim em cima do banco, assim, sabe? Como ela já tá tranquilona, sabe? Então, pô, tem ali o cara dirigindo pra mim, eu não preciso ter preocupações. As preocupações dele, as coisas que dão errado pra eles, até quando os planos dos ricos dão errado,
dão certo também. Ai, nossa, a gente ia acampar e choveu. Ai, mas a chuva foi uma bênção. Ah, olha só, agora o tempo tá lindo. A gente vai fazer uma festa, juntar um monte de amigos. Olha que gostoso, olha que maravilha, né? E tudo isso acontece porque tem gente trabalhando para eles, né? A discrepância é muito grande, né? Quando, por exemplo, eles estão ali procurando roupa, né? A família pobre está ali procurando roupa no ginásio para poder vestir, porque eles perderam todas as roupas na enchente, a gente vê a esposa da família rica abrindo um closet gigante ali, escolhendo a roupa tranquilamente, sabe? Então é muito para mostrar essa discrepância, a tranquilidade que eles têm, enquanto a família pobre não consegue ter um momentinho de paz, né? Então, eu poderia afirmar aqui agora que a família Park toma o tempo de vida das pessoas pobres para poder ter tempo para eles mesmos. Aí você fala, mas aí ele tá pagando um salário. E ainda tendo todo aquele golpe ali e tudo mais, eles ainda estão tomando um golpe. Mas, gente, faz diferença? Pensa comigo. Faz diferença o salário que eles pagam ali pro Ki-woo? Faz diferença o salário que paga pro Sr. Kim, pra Chun-Soo? Não faz diferença. Eles vão estar lá, estão garantindo deles, tá bem, eles têm tempo. Só que aquela migalha que sobra pra família pobre é muita coisa. É tudo que eles precisam, é tudo que eles têm. E eu nem falei da família do Gyun-jae com a Guk Mung-wan, que é a galera que tava no porão também ali se alimentando, né, e pegando a comida escondido da família Park, né. Vocês também podem pensar que talvez eles ali, que também perderam muito tempo da vida deles ali, trabalhando também, tanto para a família Park quanto para o antigo morador, né, o arquiteto que construiu a casa, eles também perderam o tempo de vida deles para trabalhar para essas pessoas, mas também receberam salário, comeram a comida deles e tudo mais. Então, assim, eles também são candidatos a parasita, né? Eu vou deixar aberto para vocês decidirem. Inclusive, deixa aí nos comentários quem você acha que é o parasita. Mas eu vou apresentar uma tese, vamos dizer assim, o que eu julgo ser. Eu julgo que é os dois. Porque a crítica não é para uma família ou para o outro. Uma crítica não é assim, os pobres, olha só como eles são malvados e querem dar o golpe na família e rica e não sei o quê, e os ricos são inocentes. Ou, os ricos vão lá e estão explorando o tempo de trabalho, o tempo de vida, né, a força de trabalho daqueles trabalhadores. É isso também, é as duas coisas. É, na verdade, uma crítica às relações parasitárias de trabalho. Então, ele é muito realista nesse sentido. Ninguém é bom, ninguém é ruim. O que a gente tem é um sistema que, por sua estrutura natural, faz com que todas as relações de trabalho sejam relações parasitárias. Então, você como funcionário da sua empresa, você quer ganhar mais e você quer trabalhar menos. Não, Lucas, eu amo trabalhar, eu quero trabalhar mais e ganhar menos. Duvido. Você quer ganhar mais, você quer trabalhar menos, você quer ter mais tempo pra você quer curtir com seu filho, você quer curtir com a sua família, você quer curtir com a sua namorada, com seus amigos, você quer curtir, você quer aproveitar a sua vida, você não quer trabalhar o tempo todo. E você quer ter dinheiro pra poder fazer essas coisas. Só que, se você tem mais dinheiro, o que significa que o rico ou aquele grande empresário, né, que a empresa gigante ali, a Apple, eles estão ganhando menos, sabe? Então, assim, é uma estrutura parasitária. Pro rico ser rico, ele precisa que o pobre seja pobre. Entendeu? Então, é essa a crítica do filme. Não adianta, a gente pode sim, com muitos argumentos, falar que os pobres são parasitas, e a gente pode sim, com muitos argumentos, falar que os ricos são parasitas. Mas é justamente por isso, porque é a relação de trabalho. É isso que é a briga, é a luta diária de todo trabalhador, que é poder ter mais tempo de vida e ganhar mais dinheiro. É natural, né? Deixem aí nos comentários também o que vocês acham. Se vocês ainda não digitaram quem vocês acham que é o parasita, digita aí se vocês concordam, se essa é a relação de trabalho. O Parasita, ele é um filme que não deixa ponto sem nó. Ele não deixa um espacinho ali sem ter algum significado, sem ter algum símbolo, sem ter alguma crítica, sem ter alguma coisa. Tudo que tá ali, cada plano, cada objeto de cena, cada fala,
Cada personagem, tudo tem um porquê tá ali. Gente, eu sei que o que eu posso estar falando é um negócio assim muito básico pra filme bom, mas não é. Tem muito filme que deixa ali plano sobrando, que tem um diálogo ali que se tirar não faz falta. O Parasita não, gente. O Parasita, cada coisa ali tem um significado, tem um porquê tá ali. Eu falei muita coisa aqui agora, mas tem muito mais que eu poderia falar. Tem muita coisa escondida, tem muito easter egg, sabe? Easter egg, que são isso, são coisas pequenas escondidas no cenário, né? Detalhes que dão mais significado, que acrescentam também no filme. Coisa que a gente passa batido, que a gente nem percebe, sabe? O Bong Joon-ho, ele é um diretor que se preocupa com cada detalhe. Ele se preocupou em fazer o storyboard perfeitamente, ele se preocupou em ter cada parte do cenário do jeito que ele queria. E eu não tô falando que ele foi autoritário ali com os atores, com os diretores dele, né, de arte, fotografia. Não, eles tiveram muito também para poder criar em cima disso. Mas ele dava a direção certa para essas pessoas conseguirem também ter o mesmo tipo de cuidado que ele estava tendo nesse filme. Então, esse filme, ele merece tudo que ele ganhou, merecia até mais, e é um filme que é um clássico desde o dia do seu lançamento. É isso, se passaram 5 anos, e eu tô aqui voltando para falar dele, porque eu acho muito importante isso ser falado e ter mais coisas, ter mais material sobre ele na internet. Porque é, de fato, um filme que fez história, e eu considero, pelo menos, o melhor filme da década passada. Então é isso, né? 5º vídeo do canal, um vídeo gigante, um vídeo cheio de conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí o like, por favor. Se vocês querem dar alguma sugestão, querem falar alguma coisa, não concorda comigo, quer falar alguma coisa que eu esqueci ou que eu poderia ter falado, comenta aí embaixo, vai ajudar muito. Se inscreve, ativa o sininho. Esse vídeo me deu muito trabalho, é a segunda vez que eu tô gravando, a minha câmera realmente tá com problema do foco automático dela, às vezes funciona, às vezes não. No vídeo passado eu gravei 3 vezes, esse eu gravei 2, e a gente tá falando de um vídeo muito longo, né? Se aqui o vídeo tá aí com um tempo, eu tenho certeza que aqui de material deve ter pelo menos ali 1 hora de material gravado. E como já é a segunda vez, então eu já fiquei 2 horas gravando esse vídeo. Me ajuda aí, me motivar a fazer mais vídeos, então se inscreve aí, comenta. E se você assistiu tudo até aqui, muito obrigado e até mais.